Olha só, presta atenção. Você sabe que aqui nesse canal a gente fala com mulheres empoderadas, né? Desculpa, né? Beijinho no ombro, meu amor. E tem uma mulher aqui empoderadíssima, que ela arrasta multidões no segundo domingo de outubro. E ela empodera outras mulheres também. Uma relação assim, que pra gente que é paraense, olha, é quase uma relação obrigatória de mãe e filha. Uma das filhas dela, que eu sei que é filha dela, que eu a conheço há um tempinho, essa pessoa que escândalo, bafônica, que tá aqui do meu lado, Trisha Guimarães. Você lembra? Tem aplausos, Você vai lembrar. Olha, é uma das reportagens da Trisha Guimarães. Vira e mexe, um apresentador do Globo Esporte do Brasil vem aqui visitar a gente em São Paulo. Dessa vez é a Trisha, que é apresentadora de Belém do Pará. Olha, eu tô aqui ao lado de um torcedor símbolo do Paysandu. Todo mundo que eu entrevistei aqui, ninguém quer saber de 0-0. Pelo menos 1-0. Curtiu, né? Pois é, a Trisha Guimarães, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. A Trisha Guimarães, ela já foi analógica e agora tá digital. E voltou para analógico e tá no digital, também tá híbrida. Uma pessoa que é jornalista, mas não começou no jornalismo, porque ela tentou fazer arquitetura, fez faculdade, mas não cursou. Não terminou, e aí depois foi pro jornalismo e se encontrou no jornalismo. Já passou por tudo que é emissora de televisão, com exceção de uma que a gente abafa o caso, não precisa falar, né? E há mais ou menos quanto tempo? 3 anos, 4 anos? A casa como ela é? 6 anos. Olha, já. 6 anos a casa como ela é. Eu lembro que eu te entrevistei numa ocasião, numa live, tem mais ou menos uns 3 anos que você estava falando exatamente desse percurso. E agora, essa relação dela com a Nazica é tão forte que, olha aqui, Siriando. Ela inaugurou recentemente, nesse espaço aqui, que é chiquérrimo, você vai ver as imagens que a gente está mostrando aí. E eu quero saber, Trisha, de você, como é que veio a ideia de montar o Siriando, né? E essa relação, a casa como ela é, enfim, essa tua trajetória, que é uma trajetória legal, uma trajetória super bonita e que acaba empoderando e também chamando a atenção das pessoas. Eu saí da TV em 2014 e aí eu queria fazer alguma outra coisa. Nessa época eu fui chamada para o governo do estado, na época pela Secretaria de Comunicação, para começar a fazer vídeos pela internet. Quando eu vi como era o mecanismo, eu falei, olha, é legal fazer isso, é mais tranquilo, é menos demorado, você faz com o celular. E eu achei super legal. E aí, quando eu voltei em 2014, eu não morava em Belém, eu voltei, passei 1 ano morando fora. Quando eu voltei, de fato, eu fui montar meu apartamento. E aí eu comecei a ver como era difícil, complicado você achar um pedreiro, um pintor, qual é a tinta melhor que você colocar na sua parede. E eu fui me dar conta que, assim como eu, outras várias pessoas deviam passar pelo mesmo problema. E aí foi quando eu criei, em 2017, a Casa Como Ela É, que era mais ou menos essa ideia. Ter uma casa real, o nome A Casa Como Ela É, uma alusão à vida como ela é do Nelson Rodrigues. E a ideia era exatamente mostrar o Instagram real de uma casa real, se modificando, você morar num apartamento alugado e que melhorias você poderia fazer nesse apartamento alugado para ele ficar com cara de lá, Sim. Sem que você pudesse fazer grandes intervenções, né? Então começou a dar muito certo. A menina não era apresentadora, agora ela é blogueira. Então até eu mesma tinha esse preconceito e de repente eu fui vendo e aí teve uma amiga minha que foi importantíssima na minha trajetória, que ela tem um perfil chamado Lar Doce Casa, ela falou, vira a chave, você já é e você fica assim tentando dizer que não é, tem medo de quê? Tem vergonha de quê? Eu demorei 6 meses para aparecer na história. Eu fazia história, mas eu não aparecia, porque eu tinha vergonha. E como é muito contraditório, né? Uma pessoa que aparecia todo dia na casa da pessoa tem vergonha de fazer história. Então acontecia isso. E aí, a Casa Como Ela É foi crescendo, bem nichada. E aí, quando foi ano passado, na verdade, eu já tinha uma ideia, já havia esse desejo de criar alguns produtos da Casa Como Ela É. Só que não é tão fácil criar produto, você tem toda uma logística, você tem que ter onde armazenar. Eu falei, gente, é muita demanda. E aí, Sírio é uma coisa que eu adoro, que eu vivo Sírio. Eu sempre digo que eu não sou católica praticante, eu sou católica siriante. Eu não vou numa missa, mas amor no Sírio. Eu só durmo na terça-feira, É verdade. E eu cubro o Sírio, eu vou pra todas, tudo que eu posso ir. Assim, Sensacional. Você Quem precisa quiser ver os textos que essa menina fazia. Não, e quem quiser, por exemplo, saber o que tá falando na cidade, no Sírio, segue o perfil porque eu mostro tudo, sem brincadeira. Eu tô em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, sabe? Então, isso é uma coisa que eu gosto. Eu morei a minha vida inteira ali no Manuel Pinto.
E no Manuel Pinto, que eu sempre digo, tu moras agora próximo, né? Então você vê o círio chegar, não é aquela coisa que você acorda o domingo e tá lá, né? O círio vai chegando, o movimento vai chegando, o movimento é diferente. Aí, de um tempo pra cá, em 15 dias, você vai ouvindo as marteladas das arquibancadas, da Praça da República. E aí os alto-falantes eles são colocados. Então tudo isso vai fazendo com que você vá sentindo o círio. Então durante muito tempo isso me alimentou, tanto nas minhas matérias jornalísticas, tanto na Casa Como Ela É e com o Ciriando. E aí há muito tempo já eu uso esse termo, bora ciriar, o que é ciriar? Viver o círio. Então quando eu pensei em criar um perfil de coisas de círio, eu pensei, não tive dúvidas. Em colocar ciriando, que é o ciriando é isso. Não é um verbo, não está no dicionário, mas eu quero fazer isso, inclusive. Quero colocar essa palavra no dicionário. Mas esse espírito, esse ato de curtir o círio, de você sentir que aquilo está chegando, sabe? De curtir a cidade, de curtir as pessoas. Eu acho que a gente faz isso há muito tempo, né? A nossa história com o círio não se resume no segundo domingo de outubro. Na verdade, o ano inteiro a gente acaba respondendo de alguma forma, antes, né? Exatamente. Esse ciriando aí que a Trisha colocou. Agora, Trisha, a gente tem muito no canal mulheres que são... tem alguma coisa que elas querem mostrar, que elas querem divulgar no canal, mas tem muito medo, como você falou, né? As pessoas assim têm medo de aparecer, têm medo de errar. Errar faz parte também desse jogo. Só faz parte, errando que você acerta. Aqui você não erra porque você não tentou, entendeu? Eu sempre digo isso. Quando a gente é jornalista, a gente tem não uma capa, um glamour de você não pedir, não vou pedir, vou não sei o quê. E eu vi muito com duas coisas do jornalismo. Primeiro, o não ter que pedir, o não vou pedir, não, acho melhor não pedir. E o fato de você, a gente estava tão acostumado a só eu tenho essa reportagem, só eu tenho essa fonte, só eu tenho não sei o quê. Por exemplo, eu peguei o auge da briga das duas maiores emissoras do país. Eu lembro que às vezes eu estava na reportagem, não tinha mais nada para falar, mas a minha concorrente estava ali, então não ia sair, porque vai que ela pegasse o furo, né? Imagina. Então, assim, a gente veio dessa escola, digamos assim, da competição do furo, né? Dessa competição. Quando você entra na internet, isso não existe. E aí eu tive um impacto. Eu falei, gente, como essa pessoa que faz a mesma coisa que eu, ela vai me ajudar? Então, pra mim foi muito impactante, mas também eu virei uma chave que agora sou eu que ajudo todo mundo, entendeu? Eu tive uma escola legal, eu tive quem me dissesse o caminho, quem me falasse assim, olha, faz assim, não faz assado, além do bom senso, né? Do ser crítico, que eu acho que o jornalismo traz muito essa criticidade. A criticidade que precisa ter, né? Do bom senso. Você precisa entender isso. Ela falou uma coisa que é o seguinte, ajuda. E esse canal, que trabalha exatamente com empoderamento feminino, tem uma coisa que é sororidade, que é fundamental. A gente precisa realmente se ajudar. Então, se você está sendo curtida, se você tem um comentário, poxa, vai lá e comenta de volta. Eu sempre falo isso, que é o método ARC, né? Que não é de Arcângela, na atração, retenção e conversão. Você tem que aprender a desenvolver isso, né? E eu também aprendi a pedir, ser cara de pau. Porque eu entendi assim, olha, o não eu já tenho. Mas o que eu posso ouvir dessa pessoa é o não. Então eu ia lá na cara dura, olha, tem uma proposta pra te fazer. Tu acha que é viável pra ti? Tu entende que isso conversa com a tua marca? E assim você vai entendendo que é assim que funciona, entendeu? E uma coisa que ela falou que é fundamental, nicho, né? Não só o nicho, mas também fazer colaborações. Às vezes a outra pessoa tem o mesmo tamanho que tu, e número de seguidores e tudo. Vocês colaboram, aquela pessoa começa a conversar com o teu público e o teu público começa a conversar com o público dessa pessoa. Então, assim, eu fui fazendo essas conexões que eu fui entendendo como era que funcionava. E aí a Júlia Leão, que é maravilhosa, um dia a gente conversando sobre isso, ela falou assim, amiga, tu já percebeste que tu és uma empreendedora? Aquilo para mim foi um impacto tão grande que eu falei assim, não, para mim era surreal. Ela falou, vai pegar aí a dica pro dicionário, que é empreender, né? Você movimentar o que tá ali ao entorno, ao redor. E eu vi que eu realmente fazia isso. Olha, eu quero só dizer uma coisa. Eu mesma já sigo a Casa Como Ela É da Trisha. E acabava o Natal, eu guardava de qualquer jeito. Era uma loucura. E no outro dia, era um caos. Era um caos. Eu aprendi a armazenar vendo os teus vídeos. Isso. Então, assim, é isso. Uma coisa que eu acho que você tem que ter quando você cria conteúdo não é só chegar e dar o close, entendeu? Que as pessoas acham que isso ali é só a pontinha do iceberg. O que tá embaixo é muito maior. Mas eu acho que é você ter um propósito. Qual é o propósito? Dar a solução de alguma coisa para aquela pessoa. É a dor, gente. A dor que a gente vem falando nas lives na terça-feira. Todos nós temos uma dor. Então, encontra a dor do teu nicho, encontra a dor do teu público. E às vezes a dor do teu público é a tua dor. Então,
que é curioso pra ti, quando eu tenho que olhar sobre alguma coisa? O que é curioso pra mim de algum cenário que eu tô vendo de qualquer coisa? Vai ser curioso para essa pessoa, entendeu? Exatamente. O que eu tive dificuldade na hora de fazer tal coisa? Então, provavelmente vai ter outro alguém que está lá também tendo a mesma dificuldade que tu. Fato. Às vezes é uma dica boba, é um lugar legal para ela levar os amigos dela que estão de fora, uma receita simples para ela resolver o almoço dela de domingo, enfim. É isso. Eu não faço isso como obrigação. Eu faço como hobby, é muito tranquilo para mim, não é pesado. Assim, ele se torna pesado em algumas situações, por exemplo, cílio, que eu tenho muita demanda, graças a Deus. Então se torna uma coisa pesada, não pesada do sofrimento, mas que eu preciso ter um cronograma muito articulado, uma visão muito clara do que eu preciso trabalhar. Exato. Mas fora isso, é tudo muito orgânico, muito mesmo, assim, sabe? Eu acho que por isso que flui, porque é leve. E eu acho, eu sempre digo isso, eu sempre digo que a casa como ela é, me deu o melhor de mim. Porque na televisão eu era muito estressada, eu era insuportável. Trisha, que bacana, né? Assim, essa coisa de você poder fazer o seu horário, eu acho que isso também já influencia muito, inclusive no todo, porque tu acaba harmonizando, acaba atraindo coisa. Eu sou muito disso, eu tenho muita energia. Sim. Então, quando tu fala assim, eu era uma pessoa estressada, trabalhava na TV, realmente acho que a energia toda circulava de uma forma que acabava te estressando. E hoje tu tens uma outra vibe também, né? Amiga, eu acho que tem várias definições, né? Dependendo do caminho da sua religião, do que você acredita, eu acho que tem tudo isso. E aí as pessoas falam, nossa, tu és tão maravilhosa. Eu falo, gente, eu não sou chata. Só que eu dou pra ti, imagina, tu tá te conhecendo. Quando você tá conhecendo uma pessoa, você não dá o melhor de si. Então eu acho que a casa como ela é isso, eu sempre dou o melhor de mim. Porque o meu melhor de mim é uma pessoa leve, uma pessoa tranquila, é uma pessoa que... Eu minimizo os problemas, eu tento, né, focar olhar no problema, sempre, olhar sempre a solução, o copo sempre cheio, né? Sempre mediar, nunca pegar uma notícia e focar só que aquilo é aquilo, porque existe todo em torno acerca daquela notícia. Então eu tento fazer isso, entendeu? Então eu acho que eu dou o meu melhor. E eu acho que eu tenho um retorno de coisas muito melhores, porque eu acho que os teus leitores, eles são o exemplo de quem tu és, né? Essa troca, ela é muito, então assim... Eu não tenho hater, não, é impressionante. Graças a Deus. Uma outra leitora que é meio assim fora da curva, mas assim, nunca, nem na época de eleição, por exemplo. Trisha, o que eu posso desejar de uma pessoa que conheço há muito tempo, que eu trabalhei, tive prazer de trabalhar? Uma escola, né? Que a Arcângela foi minha chefe. Então ela também foi uma escola para mim. E era quase uma relação de mãe e filha, mana. A gente ama, brigava. Odeio, amo, às odeio. Vezes a gente brigava. Mas também a gente se amava muito. Ela lutou muito por mim, né? E meu amor, assim, toda energia positiva da Nazica, do Sírio, de todos os iluminados na sua vida, porque Siriano já é um sucesso. Você vai crescer mais ainda. Obrigada, Vitor, por ter conversado com a gente, essas mulheres empoderadas do jeito que é nosso. Ei, deixa eu dar tua graça que é. Tu ainda não te inscreveste no canal? Ah, é verdade, é um absurdo isso. Ei, te inscreve, assina logo esse sininho, mano, e comenta, porque eu quero contar a tua história também. Bora, mana! Tá legal? Beijo! Ei!